tema de hoje é silêncio e contemplação no mundo em conflito. O que a gente vai tentar investigar? O propósito é um propósito simples, tema que é complexo. O propósito é investigar se, no meio desse mundo que a gente vive, a gente vai dar uma olhadinha no século XX, nesse início do século XXI, se nesse mundo em conflito há possibilidade para contemplação e silêncio, se há possibilidade para a vida espiritual no meio dessa situação mundial de crise sem precedentes e em meio à nossa própria vida atribulada, se temos algum espaço para o aprofundamento do nosso nível de consciência. Eu quero começar dando uma olhadinha breve para o século XX. Aqui a referência é uma obra densa de Eric Hobsbawm, chamada A Era dos Extremos. O século XX, como vocês todos sabem, é considerado o século mais violento da história da humanidade. O século mais violento da história da humanidade. Foram, na citação do Hobsbawm, 187 milhões de mortes. Nós temos com isso, considerando a população mundial estimada no início de 1900, o extermínio de 10% da população mundial. Claro que ela cresceu, a população cresceu, esse percentual vai diminuindo um pouco ao longo do século, dependendo do ano que nós tomamos de referência, mas mesmo ao final do século, nós chegamos num número impressionante que mostra que realmente foi um século de atrocidades. Eu não quero me estender muito sobre o que aconteceu no século XX, porque aqui todos certamente estudaram história. Eu quero ler um trechinho curto, um parágrafo, de uma obra magistral de Primo Levi. A obra se chama É Isto um Homem? Primo Levi foi um judeu italiano, preso pelo regime fascista em dezembro de 43 e logo depois levado para Auschwitz, com mais 650 judeus, dos quais restaram apenas ele e 2 companheiros. E ele ficou praticamente um ano num regime de trabalhos forçados. E depois disso escreveu muito, saiu com uma compulsão, a necessidade visceral de verter em palavras aquela experiência que ele passou no campo. Bom, esse trecho que eu vou narrar é muito forte e ele reporta uma data precisa de 21 de fevereiro de 1944, quando os prisioneiros souberam, prisioneiros então na Itália, souberam que seriam levados para o campo de concentração no dia seguinte. O comissário italiano providenciou para que todos os serviços continuassem funcionando até o anúncio definitivo,
Na cozinha, trabalhou-se como sempre. Nas equipes de limpeza, também. Até os professores da pequena escola deram aula à noite, como nas noites anteriores. Só que as crianças não receberam dever para o dia seguinte. A noite chegou e todos compreenderam que olhos humanos não deveriam assistir, nem sobreviver a uma noite dessas. Nenhum dos guardas italianos ou alemães animou-se a vir até nós para ver o que fazem os homens quando sabem que vão morrer. Cada um se despediu da vida da maneira que lhe era mais conveniente. Uns rezaram, outros se embebedaram, mergulharam alguns em nefanda derradeira paixão. As mães, porém, ficaram acordadas para preparar com esmero as provisões para a viagem. Deram banho nas crianças, arrumaram as malas e, ao alvorecer, o arame farpado estava cheio de roupinhas penduradas para secar. Elas não esqueceram as fraldas, os brinquedos, os travesseiros, nem todas as pequenas coisas necessárias às crianças e que as mães conhecem tão bem. Será que vocês não fariam o mesmo? Se estivessem para ser mortos, amanhã, junto com seus filhos, será que hoje não lhes dariam de comer? Uma passagem forte, realmente, em que Primo Levi mostra uma síntese o que foi essa experiência que consumiu a vida de dezenas de milhões de seres humanos. E ele contrariando os grandes sistemas éticos da humanidade, ele diz que a ética humana só pode ser julgada individualmente, caso a caso. A gente tem, desde a antiguidade, uma tentativa normativa em relação à ética. A gente começa lá com as figuras exemplares, depois com o desenvolvimento da filosofia grega, né, são as virtudes, né, que ocupam a primazia da prescrição ética. Com o cristianismo, a gente tem as virtudes teologais, e a humanidade sempre pensa em alguma norma que siga de orientação para a vida de todos. A gente tem com Immanuel Kant uma tentativa de universalização da ética, como até então não se conhecia. O imperativo categórico é justamente isso, né? Age de acordo com a máxima que possa se converter em lei universal. Essa é a proposta de Kant. A gente sabe que ela tem problemas, né? Porque ela não hierarquiza valores, e por isso mesmo, né, foi muito questionada por Hegel depois, e que desenvolveu um sistema de eticidade, né, que vai um pouco além. Depois disso temos a ética da responsabilidade, a ética da autenticidade, a ética do cuidado, ou seja, várias tentativas de dizer o que nós devemos fazer, o que podemos fazer na nossa vida de relação. E, em contrapartida, Primo Levi, ele diz que a ação ela tem que ser medida caso a caso, né? Isso é muito importante, porque nós sempre temos a pretensão de ditar a conduta alheia, né? Muitas vezes sem conhecer o caso específico. Eu me lembro de uma partezinha na Voz do Silêncio, que é uma obra magistral, um dos clássicos do pensamento teosófico. Voz do Silêncio, Luz no Caminho diz assim: cuidado com o que te causa espanto, pois pode aderir-te à pele. É magistral, né? Que
o comentário sobre esse aforismo diz o seguinte: sempre que nós julgamos, nós estamos nos colocando numa condição de separatividade, e a vida é una, nós todos somos um e compartilhamos do mesmo karma. Bom, vamos adiante. Considerando tudo isso que aconteceu no século XX, a gente se pergunta realmente se as grandes tradições, as tradições de pensamento da humanidade, filosofia antiga, falo mais da antiga porque a moderna tomou caminhos tão estéreis que é muito difícil que nós, que temos uma pretensão, né, de trilhar um caminho espiritual, possamos considerar a filosofia contemporânea, né, como aquilo que propuseram os antigos, né, uma filosofia como modo de vida. Hoje ela é tudo menos um modo de vida, né? Ela virou muito mais especulativa. Mas se nós pegarmos a filosofia antiga e as grandes religiões do passado, todas elas apontam para a existência de um cosmos, ou de uma ordem universal que nada escapa. Nada escapa à ordem universal. No hinduísmo, o conceito de Rita é justamente isso, né? O universo todo está fundado em Rita, a ordem cósmica, e se movimenta nesta ordem. Temos um correlato igual no mundo chinês, o Tao, a lei. Também no mundo grego com a própria palavra cosmos, né? Que é o cosmos grego, é justamente a ordem universal. Nada escapa à ordem. Então, como é que a gente pode olhar para o século XX e encontrar ordem naquele caos? E outra coisa, né? A ordem regulada pelo karma dá uma ideia de evolução constante, não é verdade? Porque os erros vão causar situações e vão oportunizar o aprendizado que pode levar a uma correção de rota. Essa é a ideia central do karma, né? Então, a gente tem a impressão, lendo essas grandes tradições, que a evolução é uma lei ascendente. Mas como dali a pouco a gente entra num abismo tão fundo, não só, né, existe uma percepção nessas tradições antigas de uma ordem universal, como todas elas desenvolvem o seu sistema de pensamento nessa sintonia. Se nós pegarmos, eu não vou entrar muito nas tradições, né, porque seria objeto de uma outra palestra, mas para os hindus, Rita, que é a ordem cósmica, é o que fundamenta o Dharma de cada um de nós. O Dharma, né, a nossa nota-chave, que temos que soá-la ao longo da nossa vida, está sustentado na ordem universal. Então, é uma questão de sintonia, muito mais de descobrir alguma coisa nova, né, como diz o yoga, é muito mais uma questão de sintonizarmos com a ordem cósmica que já existe em nosso interior e no nosso exterior. A ordem permeia toda a criação. Rita é o que fundamenta, né, o que suporta o universo inteiro. Se nós olharmos na filosofia grega, Platão diz exatamente isto lá no Timeu, né? Temos um cosmos, uma lei universal. Sobre essa lei universal se assenta um antropos, um ser humano,
E é pela possibilidade do antropos reconhecer em si um cosmos, ou seja, reconhecer que é o microcosmos, que é possível construir a polis ideal. A cidade ideal é uma resultante desse aprofundamento de consciência quando nós descobrimos, né, a ordem cósmica dentro de nós. Tanto o Oriente como o Ocidente, então, vão desenvolver metas existenciais alinhados com esse objetivo. Entre os hindus nós temos Artha, Kama, Dharma e Moksha, ou seja, os objetivos da vida, né, eles passam pela estruturação material, pela vida familiar, né, onde se possa gozar dos prazeres, né, da arte, do convívio, né, com os amigos, né, com a própria família. Para aí, não, terceiro nível é Dharma, ou seja, a nossa contribuição para a vida coletiva, que também não é, né, a última meta. Depois disso ainda vem, Dharma é um caminho para a libertação da consciência, depois de Dharma vem Moksha, né, do radical sânscrito Mukti, que é soltar, liberar, libertar. Então essas são as 4 metas, né, da vida para o hindu. Entre os gregos nós temos praticamente a mesma coisa, né? Nós temos Ananké, a necessidade, depois vem Skolé, que é a diversão, né, o descanso, o lazer. Depois disso a teoria, né, a teoria que era muito reverenciada pelos gregos. O mundo do ser, que Platão chamava de Toon. E no último nível ainda, que é aprofundado pelos neoplatônicos, o mergulho na unidade, Tohen, a Renosis, a unificação de consciência com o todo. Então a gente olha para o Oriente, olha para o Ocidente e vê que esse pano de fundo, que é a ordem cósmica, faz com que cada uma dessas, né, tradições de pensamento desenvolvam sistemas que vão, né, levar a uma expansão de consciência e uma unificação com a ordem cósmica. No Oriente nós temos as clássicas 3 vias ascensionais, o Bhakti, Karma e Jnana. E entre os gregos temos isso? É claro que temos, né? Temos, né, se a gente fizer uma leitura atenta dos diálogos de Platão, nós vamos encontrar lá Eros, Areté e Logos, ou seja, o amor, a excelência, a virtude e a razão. Cada um correlato dos caminhos ascensionais que existem entre os hindus. Bhakti é um correlato de Eros, do caminho do amor, que Platão desenvolve lá no Banquete. Karma Yoga, né? Um tipo de unidade que leva muito em consideração tudo que nós fazemos, sentimos e pensamos, toda a nossa vida de relação, nossa interação com o mundo. Tem um correlato na tradição grega que é a areté, a virtude, a excelência. Eu prefiro sempre a excelência porque a virtude dá a ideia de algo pronto e acabado, enquanto a excelência mostra que sempre tem uma possibilidade de refinamento maior da ação humana. E Jnana, que é um correlato do logos grego, a razão, o discurso, o conceito. E tudo isso a gente vê que também está emoldurado numa percepção circular do universo, né? Uma descida do espírito da matéria,
e um retorno com consciência. Essa é a base do ensinamento da tradição sabedoria. Uma catábase para Platão, um pravriti marga para os hindus, uma prorodós para os neoplatônicos, e depois o caminho ascensional, também chamamos de nomes diversos, né? A epistrofê entre os neoplatônicos, né? A anábase para Platão e o nivriti marga para os hindus. Enfim, a questão que fica é essa, né? Se, como diz lá em Romanos 11:36, tudo vem dele, tudo volta para ele, como é que, né, voltando à primeira parte, como é que, se tudo vem de um primeiro princípio, né, que é o bom, o belo e o verdadeiro, como lá pelas tantas nós experimentamos o caos. O século XX foi o caos, meu gente. Foi um abismo que mostrou que a evolução não se processa de forma alguma de maneira linear. Houve um abismo e que nós, a bem da verdade, não saímos. Nós ainda não saímos desse abismo. Hoje parece que nós vivemos outro caos. Se a gente der uma olhadinha rápida nesse início do século XXI, nós vamos nos assombrar. Estava lendo agora que você deve estar acompanhando, né, os bombardeios em Guta, lá na Síria, né, uma região ali próxima a Damasco, né, onde tem 400 mil pessoas que estão sendo submetidas a bombardeios constantes e sequer pode entrar ajuda humanitária. Quem pode dormir sossegado com isso? A Cruz Vermelha foi bombardeada quando tentou ontem entrar lá, né? O Crescente Vermelho também. Quer dizer, século XXI, minha gente. 5.600.000 pessoas tiveram que sair do país, outros tantos estão fugindo lá dentro mesmo. O número de refugiados no mundo nunca foi tão grande. A gente tem hoje 65 milhões de refugiados. A gente pode falar de evolução. Vocês sabem qual foi a atividade legal que mais cresceu nesse início do século XXI? É inacreditável. O tráfico humano. O tráfico humano. 2,5 milhões de pessoas sendo traficadas. A maior parte mulheres, 80% mulheres. A escravidão, a gente fala muito da escravidão, não, foi abolida a escravidão. Nós temos hoje no mundo 45 milhões de escravos. E nós tivemos o ano passado no Brasil a relativização do conceito de trabalho escravo. Tivemos que lutar contra o governo para que ele retrocedesse e revogasse uma portaria do ministro do Trabalho que relativizou o conceito de trabalho escravo. Por quê? Porque o grande latifúndio não quer ser multado por explorar ilegalmente as pessoas. A degradação ambiental nem vou entrar, porque senão a gente chora, né? Mas há alguns especialistas que dizem já que a gente passou do ponto de retorno. Então, é só esperar a catástrofe, né? A desigualdade em 2016 atingiu patamares inacreditáveis. Pela primeira vez na história da humanidade, 1% da população mundial tem mais riqueza do que 99% restante. A corrupção, se a gente olha para o Brasil não é uma ilha, né? Não é uma ilha no mundo, né? Há muita corrupção nos Estados Unidos, na China, na Índia, né? Aqui é coisa, né? O Brasil está passando hoje
progressão primária do Sol em cima de Plutão, então vem tudo à tona, né? Mas também alarmante, ela é suprapartidária, ela envolve os 3 poderes, envolve o Ministério Público, ou seja, envolve a mídia, ninguém escapa, né? Agora a gente tem que se cuidar, né? Lembra que lá no começo a gente leu, você tem um trechinho de Luz no Caminho, né? Cuidado com aquilo que te causa espanto, porque pode aderir-te à pele. O discurso do moralista em matéria de corrupção é sintomático. Tenham cuidado. Foi o que a gente mais viu aqui no Brasil, no passado não tão remoto. Crise política. Bom, a crise política no Brasil, ela foi utilizada, porque sempre tem um interesse econômico, né? A gente não pode se iludir achando, não, agora a gente está vivendo uma crise política que decorre exclusivamente, né, das forças políticas. Não, tem forças econômicas por trás, né, gente? Poucos perceberam que em 2013, quando começou o tensionamento político no Brasil, a taxa de juros estava em torno de 8% ao ano. Na medida em que se acirram os ânimos, a Selic vai subindo para 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 25. Né? O que significa isso? Cada percentual que aumenta a Selic, nós temos um incremento de 30 bilhões de dívida pública. Ou seja, aumentaram 6 pontos percentuais, isso significa por ano 180 bilhões de reais que nos tiraram do bolso. E a gente brigando, né? Brigando em vermelhos, azuis, amarelos, né? Enquanto isso, a especulação financeira nunca tirou tanto dinheiro do país. Nós perdemos R$500 bilhão com o tensionamento político provocado no Brasil. R$500 bilhão. Chega. A ciberantropóloga Amber Case, ela fez uns estudos que mostram que o celular hoje é o nosso novo cigarro, né? Então, ela chegou a calcular que por dia a gente olha o celular de 1.000 a 2.000 vezes. A gente pode ter contemplação e silêncio que se a gente está escravo da tecnologia, né? Uma das coisas importantes que aconteceu no século XX foi a evolução da tecnociência. Mas a tecnociência deveria ter nos libertado para atividades lúdicas, né? Para meditação, para contemplação. Mas parece que as coisas sempre saem errado, né? Porque hoje nós somos escravos da tecnologia. E, como diz, né, o filósofo Byung-Chul Han, somos escravizados por nós mesmos agora. Fomos escravizados por nós mesmos. Não vou entrar muito aqui, né? Nas obras dele têm sido traduzidas para o português, é um professor da Universidade de Berlim, mas ele diz que hoje existe um excesso de positividade. O Lipovetsky já tinha alertado para isso um livro chamado A Era do Vazio. O vazio não é a falta, o vazio é o excesso, né? O excesso. Se antes, né, tempo atrás, a gente procurava um livro de receita, né? Às vezes não achava, hoje a gente gira ou aperta no controle remoto, né? A gente nem levanta mais da cadeira e tem 10, tem 15 canais de TV mostrando receitas, né, culinárias e tudo mais. Quer dizer, tem um excesso de tudo, né? Um excesso de informação. Só que o excesso de informação mesmo, ele está emburrecendo as pessoas, né? E esse é também um dos resultados do estudo da Amber Case. Ela diz que a memória mesmo, né? Uma pessoa passa 3 horas ali mexendo no celular e pergunta para ela o que ela viu, ela não sabe dizer o que foi mais importante, relevante e útil para a sua vida, né? Não sabe, é perder tempo. Então, não precisa ir longe, né? Kafka já tinha alertado isso, a metamorfose no começo. O que é o começo da metamorfose, quando o Gregor Samsa acorda
transformado num inseto gigante, né? Ele pensa na sua condição? Não, ele já está completamente, né, automatizado dentro do sistema. Ele pensa que vai se atrasar para o trabalho, né? Como é que ele vai trazer dinheiro para ter casa, para sustentar a sua família, mas não é mais humano, né? Ele já não é mais humano. Então, é isso que nos angustia. E agora deparar com essa situação não pode nos levar a um sentimento de impotência, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, tudo isso que está acontecendo e tira uma conclusão errada. Olha, não adianta, a coisa é muito maior do que eu posso fazer, enfim. Só que essa retração, né, esse medo, leva mais uma vez ao egoísmo, as pessoas buscarem soluções individualistas e realimentarem o processo. No começo desse ano, eu tenho uma atividade política, né? No começo desse ano a gente foi surpreendido, no final do ano passado, na verdade, passamos todo 2017 lutando contra a reforma da Previdência, né? E tem que ser feito um ajuste no sistema de seguridade como um todo, mas, na verdade, o que estava em jogo era muito o interesse econômico, né? Os bancos querendo pôr a mão na Previdência Complementar, né? Não é novidade para ninguém. Mudaram, pelo menos tentaram mudar o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição, abrindo a Previdência Complementar para os bancos e tudo mais. Mas depois de um ano de luta, isso que eu queria dizer, depois de um ano de luta, o governo anunciou que ia gastar mais 100 milhões de reais para aprovar a reforma. E nós que, enfim, demos o principal combate, né? Vários sindicatos, servidores públicos organizados no país todo, né? Muito mais do que as grandes centrais sindicais, a gente atuou muito mais que eles. Mas depois de um ano de lutas assim, sem descanso, o governo anuncia que vai colocar mais 100 milhões de reais para aprovar a reforma. Bom, aí foi lembrado do Gita, né? Ergue-te para a batalha e luta, né? Vamos nós de novo. E aí conseguimos superar o que parecia insuperável. Então, a gente sempre tem recursos internos, né? A luta do Gandhi do Mahatma Gandhi contra o Império Britânico mostra um pouco, né, isso, né? Sujeito franzino, sem armas, né? Enfim, caos ou cosmos? Vivemos, né, no meio do caos, ou na verdade o que impera é a ordem universal? Essa é a grande questão, pessoal. Eu até fico pensando às vezes que naquela caminhada lá na caminhada do Édipo de Corinto para Tebas, né? Édipo estava voltando para... Você conhece a história, né? Édipo estava voltando para Tebas e encontrou no meio do caminho a Esfinge. Aí a Esfinge perguntou para ele, né, sentenciou, né? Decifra-me ou devoro-te? Na verdade, essa é a questão que a vida faz para cada um de nós, né? E não adianta a gente pedir auxílio. A resposta tem que sair daqui. Respostas prontas não vão ajudar. A resposta tem que sair de dentro do nosso coração. Então, a situação parece insuperável, mas se a gente olhar para trás, 1000, 2000, a história do início, da experiência original das grandes tradições de pensamento da humanidade, por incrível que pareça, a gente vai ver que a situação pela qual passaram os grandes líderes espirituais da humanidade não foi muito diferente dessa.
Não foi diferente dessa. Tanto é que os épicos da humanidade, eles têm como pano de fundo a guerra. Mahabharata, a Ilíada, a Odisseia, a guerra lá no pano de fundo, né? Ou seja, parece que o grande Kurukshetra é a nossa vida diária. Nós estamos no campo de batalha, como estiveram, né, os líderes espirituais da humanidade. Vamos olhar para 3102 a.C., que marca essa data, a grande batalha de Kurukshetra, em que, enfim, uma família havia usurpado o poder. É coisa antiga, né? Usurpação de poder é coisa antiga. Então, os Kurus haviam usurpado o poder, haviam tomado Hastinapura, e os seus primos, os Pandavas, tiveram que lhes dar combate. Essa é a grande batalha de Kurukshetra, narrada no Mahabharata, e o cerne do ensinamento de Krishna vertido no Gita. Era uma luta, uma guerra fratricida. Era uma guerra fratricida. Primos, né? Irmãos, tios, pais, dos dois lados. Tanto é que o primeiro capítulo do Gita, vocês lembram qual é, né? O desânimo de Arjuna, o desalento, a depressão de Arjuna. Ora, a coisa é tão grande, né? Essa guerra é superior às minhas possibilidades, diz Arjuna a Krishna. Aí Krishna diz, olha, o teu dever é lutar, cumpre teu Dharma. Ele diz mais, né? O Dharma alheio está cheio de perigos, né? O teu dever é lutar. Isso é interessante, porque a gente sempre quer resolver as coisas dos outros, né? E dificilmente se preocupa com a própria situação. O Dharma alheio está cheio de perigos, né? Misteriosa é a senda da ação. Misteriosa é a senda da ação. E, enfim, Arjuna tinha que manter o equilíbrio. E lá pelas tantas ele reclama, né, com Krishna, ele diz, olha, é impossível manter a mente equânime. E Krishna, então, que era um instrutor, né, pode ser entendido também como a voz da nossa própria consciência. Olha, não, é perfeitamente possível mediante o desapego e a prática constante, que é a proposta de toda a tradição hindu-budista, o desapego e a prática constante. Buda, pessoal, também passou por uma situação muito semelhante. Quando ele, depois de ter sido criado na redoma de um castelo, ele consegue, né, acesso às condições reais de vida da população, ele entra em desespero. Ele conhece a velhice, a morte, a doença e todas as mazelas da vida humana. Ele diz, olha, eu vou ter que encontrar uma solução para isso. E começa então a empreender uma busca, né, espiritual. Tem contato com instrutores de yoga e por meio da contemplação, do silêncio e do aprofundamento cada vez maior dos níveis de consciência, ele tem uma visão do samsara, né, do ciclo de vida e de mortes, ao qual todos nós estamos sujeitos. Mas ele não para por aí. Ele diz, olha, isso tem uma causa. E é possível extirpar a causa. E a causa é a nossa ignorância. Então, no momento em que se remove a causa, se compreende, né, esse grande teatro cósmico da existência.
avançar um pouquinho, avançar 200 anos, aí vamos chegar até Platão, né? Existem umas teorias que Pitágoras, que foi o grande filósofo grego anterior a Platão, e do qual Platão importa muitos dos ensinamentos, né? Existe uma teoria esotérica que diz que Pitágoras pode ter, porque foi contemporâneo de Buda, pode ter conhecido, né, o Sakyamuni. Mas quando Platão, né, vive na Grécia e começa a estudar, ele tem um choque muito profundo, porque o que aconteceu por 400 a.C., Platão é de 427 AC até 347, né? Em geral costuma dividir a vida dos sábios da antiguidade em 80 anos, né? Mas vamos tomar como precisa essa data, 427 a 347. O que acontece lá em 369, 400 AC? Sócrates é condenado pela democracia grega. Interessante, né? Porque hoje o pessoal diz, não, se todos os juízes convergem numa decisão, essa decisão é acertada. Mas essa não é a história da humanidade. Se a gente considerar o início da nossa civilização ocidental, Sócrates foi condenado pelos juízes, os magistrados condenaram Sócrates. Foi a democracia grega que condenou Sócrates. Então Platão tem esse sobressalto, né? Estava se preparando aí para a vida pública e disse, não, tem que refundar a democracia ou refundar o nosso sistema de governo, porque desse jeito não dá. Todo o propósito da filosofia platônica não é encher as cabeças de informação, é produzir homens novos capazes de conduzir a vida em sociedade, para que tenhamos uma vida minimamente decente. É claro que tem um propósito ascensional também, pouco explorado na academia, que se conhece como a psicagogia platônica, né? De psique agogê, né? Levar a alma para cima. Mas a academia foi concebida com esse propósito, né? De alquimizar mentes e corações e produzir homens novos. Vou caminhando aí para o encerramento. Eu quero ler uma partezinha, é um diálogo de Krishnamurti. Ele vem bem a propósito da palestra de hoje, sobre conflitos. Uma palestra que ele deu em Ohio em 27 de maio de 1945. E o questionador pergunta para ele assim: sem dúvida, a maioria das pessoas já viu em filmes e revistas imagens verdadeiras dos horrores e barbaridades dos campos de concentração. Na sua opinião, o que deveria ser feito com aqueles que perpetraram essas atrocidades? Não deveriam ser punidos? Olha a resposta do Krishnamurti, naquela linha de luz no caminho. Somos um só. Somos um só. Você é responsável pela guerra. Você a produziu por suas ações cotidianas de cobiça, paixão, má vontade. Cada um de nós ajudou a construir a civilização competitiva e impiedosa na qual o homem se volta contra o homem. Você quer encontrar nos outros as causas primordiais da guerra, da barbárie, enquanto você mesmo se entrega a elas. Isso leva à hipocrisia e a novas guerras. É preciso encontrar em você mesmo as causas primeiras da guerra e da violência. Isso requer paciência e ternura, e não a condenação sanguinária de outros. E mais adiante, nessa mesma linha,
ele vai dizer o seguinte: o que provoca a guerra é o desejo de poder. O que provoca a guerra é o desejo de poder, de posição, de prestígio, de dinheiro e também a doença chamada nacionalismo, a adoração de uma bandeira. E olha o que ele diz na sequência: e a doença da religião organizada, a adoração de um dogma. Essas são as causas da guerra. E se você, como indivíduo, pertence a alguma das religiões organizadas, se você anseia por poder, se você é invejoso, você está fadado a criar uma sociedade que redundará em destruição. O que me parece que essas grandes tradições do passado estão apontando, não só do passado, né? Porque Krishnamurti faleceu em 86, eles estão dizendo é que sim, existe o conflito, mas como já ensinava o Buda, nós temos que primeiro parar de fazer o mal, né? Depois aprender a fazer o bem. E isso não se faz, pessoal, sem um mergulho nas profundezas da própria consciência, o que exige silêncio e exige contemplação. Eu quero encerrar com uma partezinha do Luz no Santuário, né, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Um livro que foi traduzido pelo Raul Branco, né, que é à disposição na Editora Teosófica, em que ele conta que esteve na montanha de Arunachala, na Índia, e logo depois do falecimento de Sri Ramana Maharishi, e foi permitido que ele entrasse no quarto do Ramana. E ele disse que a energia lá era muito poderosa, muito poderosa. E, segundo Hodgson, ele mentalizou uma pergunta, né? Se poderia, né, vir à mente dele um princípio, uma verdade que pudesse ser útil para os aspirantes à vida espiritual. Ele diz que nesse momento, né, clareou a mente dele e ele, né, intuiu esse princípio. E eu encerro com ele. Voluntariamente aprisionado em nosso coração, como luz, encontra-se um poder onipotente. Liberte-o, deixe a luz brilhar. Muito obrigado.